Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane Lima e hoje nós vamos falar, pessoal, em comemoração ao mês das mães, nós vamos fazer uma aula sobre a importância das mães nas religiões. A princípio, nós vamos falar sobre deusas e mães dentro de algumas religiões e as funções delas. E depois nós vamos chegar nas novas configurações da maternidade, certo? Então, vamos dar início aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre o que é um arquétipo, né? A maternidade, ela é um arquétipo. Existe o arquétipo da maternidade na sociedade, tá? Esse arquétipo da maternidade vai representar a mãe sempre como sendo aquela pessoa que é responsável pelo cuidado, pela nutrição, pelo amor, por proteger a criança, por um amor incondicional, por estar sempre ao lado dos seus filhos, certo? Mas a maternidade, ela não é apenas, hoje a maternidade não é mais vista apenas como um fator biológico, né? Não é só a pessoa que vai gerar e parir um bebê que vai ser considerada a mãe desse bebê. A mãe hoje pode ser, a maternidade hoje pode ser exercida pela avó, por tias, por madrinhas, por professoras, até por figuras espirituais, por uma vizinha, por uma prima. A maternidade hoje, ela é um arquétipo figurativo. Quando a pessoa que está próxima a você traz para você esse ideal arquetípico de cuidado, proteção, nutrição e amor, não necessariamente precisa ter sido gerado, você precisa ter sido gerado por essa pessoa, mas você pode considerar ou ter esta pessoa como a sua mãe, tá? Então, universalmente, a maternidade ela é representada em muitos mitos de diferentes religiões e culturas, tá? E sempre como símbolo de vida e de criação. Vamos falar um pouco sobre essa questão. Vamos iniciar sobre o respeito às mães, né? Como as religiões vão ver o respeito às mães. Então, no cristianismo e no judaísmo, tem um dos 10 mandamentos é honra o teu pai e tua mãe, ou seja, respeita teu pai e tua mãe. A mãe é vista nessas duas religiões como um ser importante ao qual nós temos que respeitar. Para os dois livros sagrados, essa afirmação vai estar no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Já para as religiões afro-brasileiras, a ancestralidade feminina é cultuada como as mães de santo e também como as orixás, certo? Então, a mãe de santo nas religiosidades afro-brasileiras, ela vai ter um papel fundamental na vida de seus filhos de santo, certo? E o papel vai ser guiá-los na jornada espiritual, oferecendo apoio e orientação e conduzindo-os nos rituais da religião. Para além disso, as mães de santo também têm um papel de acolhimento e respeito para com seus filhos de santo, que, por sua vez, vão honrar essa mãe de santo, obedecendo suas orientações e buscando seus conselhos, tanto para questões espirituais, como e muitas vezes para questões da vida prática, da vida humana, né? Questões práticas da vida, certo? Na cultura indígena, nós vamos ter a Mãe Terra, na cosmologia andina, que ainda hoje é venerada. E mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre a Mãe Terra, a Mãe Pachamama. Nas religiões indígenas, né, como já falei, nós vamos ter duas figuras importantes. Vamos ter a Pachamama, né, que é muito adorada nos Andes, que é conhecida como a mãe provedora de vida e alimento. A Pachamama, ela é uma figura, uma divindade ou uma deusa central nas culturas andinas, que ficam ali nos Andes, né? Os países localizados nos Andes e na Amazônia. Ela vai representar a Terra como um ser vivo, que é fonte da vida e sustento e proteção. Os indígenas dos Andes vão ver a Terra como a mãe de tudo o que existe. A Pachamama é essa mãe que gera todas as vidas. Então, para esses indígenas, a Terra ela é uma deusa, uma divindade que gera toda a vida que nela existe.
Veja aqui a figura que é ao lado, uma representação da Pachamama, tá? Também nós vamos ter, entre os tupi-guaranis, a figura da Jaci, que está associada à lua e à fertilidade e ao ciclo da vida. Em algumas culturas, Jaci é vista como esposa de Tupã, e, segundo algumas culturas, foi ela que auxiliou na criação do universo. Ela é conhecida como a deusa lua e guardiã e protetora das plantas, e também ela é conhecida como a deusa da fertilidade, da reprodução e dos amantes. Ou seja, ela é a deusa que protege a fertilidade, que faz com que a vida aconteça. É a deusa mãe que esteve ao lado de Tupã na criação do universo. Então, a Jaci, ela pode ser considerada como uma grande mãe, né? A mãe da fertilidade. Essa aqui é a representação da Jaci, sempre muito branca, porque ela representa a lua. E aqui nós vamos ter as grandes mães das religiões afro-brasileiras, tá? Vamos iniciar aqui por Iemanjá, tá aqui Iemanjá, certo? Iemanjá, ela é conhecida como a rainha do mar, é orixá mãe, rainha dos mares, e é protetora das famílias e das crianças, tá? É uma deusa acolhedora, conhecida como deusa mãe, ela é filha de Obatalá, Obatalá é o céu, e de Oduduá, que é a terra. Desse casal vai nascer Iemanjá e Agaju. Iemanjá, ela é mãe de vários outros orixás, como por exemplo Xangô, que é o deus do trovão, Ogum, deus dos ferros e das guerras, Oiá, deusa dos rios, e Oxóssi, deus das caçadas. Também é mãe de Omolum, deus das doenças, certo? E das curas. Por isso podemos dizer que Iemanjá é uma deusa mãe. Dela, de Iemanjá, vem muitos orixás, dela nascem muitos orixás, e ela é uma deusa que tem os arquétipos maternos muito fortes, né? Uma deusa muito acolhedora e muito conhecida por ter essa sensibilidade materna. Nós vamos ter também Ogum, que é essa aqui de amarelo, certo? Ogum, ela é filha de Iemanjá e de Oxalá, que é o deus principal. Ogum casou-se com Xangô, é a esposa de Xangô, e ela é a deusa feminina que reina sobre as águas doces. Ogum é conhecida e considerada a deusa do amor e da beleza. Também ela é considerada a deusa da fertilidade, está ligada ao empoderamento feminino. Tem uma história muito interessante de Ogum, que eu vou falar rapidamente, relacionada a esse empoderamento feminino. Ela está relacionada à fertilidade, e Ogum, ela era muito inteligente, né? Ela era muito inteligente, muito astuta, e ela começa a perceber que todas as decisões que os orixás masculinos iam tomar, eles se reuniam para tomar decisões para a humanidade e não tinha a presença de nenhuma orixá feminina. E ela tentou por muitas vezes participar dessas reuniões e nunca foi dada a ela a oportunidade de participar dessas reuniões. Então, Ogum ficou muito chateada com isso, e aí, o que é que ela fez? Ela, então, segurou a fertilidade dos seres humanos. Ela fez com que todas as mulheres ficassem inférteis, parassem de nascer crianças na Terra. E isso gerou um problema. E esse problema começou a ser discutido pelos orixás masculinos, que resolveram permitir que Ogum participasse das reuniões para tomar as decisões, junto com os homens, se ela prometesse que daria de volta às mulheres a fertilidade. Isso aconteceu, Ogum deu de volta às mulheres a fertilidade e passou a participar das reuniões masculinas para decidir o futuro da humanidade, pontos para a humanidade. Com isso, Ogum representa as mulheres, né, o empoderamento feminino, a participação das mulheres em grandes decisões, né? Essa deusa, ela com essa história dela, ela vai representar as mulheres fortes, as mulheres que têm consciência de quem são, da capacidade que têm e que conseguem resolver seus problemas e que conseguem participar da vida e das decisões da sociedade. Uma outra grande deusa mãe das religiões africanas é Nanamburuque, que é uma orixá anciã, né? Uma orixá feminina relacionada à origem da humanidade, então ela também pode ser considerada uma deusa mãe, tá? Ela está relacionada sempre com terra úmida,
com lama, com pântanos, né? E por causa dessa associação, ela também é conhecida como uma deusa que está transitando entre a vida e a morte, porque a lama é água e terra, a água está sempre relacionada à vida e a terra está relacionada a enterrar morto, né? A morte. Ela é considerada a mãe terra primordial e ela é a senhora da criação. Ela é uma mãe primordial, uma matriarca de grande sabedoria e representa a velhice e o aprendizado. Ela é muito acolhedora, aconselhadora e orientadora dos seus filhos. Então, nós temos aqui 3 perfis de mulheres que têm a maternidade e a fertilidade como um dos pontos principais que elas vão representar dentro das religiões afro-brasileiras. Aqui nós temos grandes mães dentro do judaísmo. Nós vamos ter Sara e Rebeca. Sara é conhecida como a mãe das multidões, foi a principal esposa de Abraão, ela é a mãe de Isaac. Sara é uma mulher de muita fé, que acompanhou seu esposo nos desígnios de Deus. Ela era uma mulher, por muito tempo, estéril, né? Mas ela nunca perdeu a esperança que ia engravidar. Sara era uma judia e dentro dos costumes dos judeus, um casal que não tem filhos é um casal mal visto, como um casal que não tem as bênçãos de Deus. Mas Sara, ela nunca desistiu de ter um filho e ela sempre pediu e confiou em Deus. Deus prometeu a Sara que ela teria um filho e Sara teve um filho aos 89 anos. Primeiro, o filho dela se chamava Isaac. Sara morreu aos 127 anos de idade e hoje ela é considerada a mãe de uma nação, porque a partir de Isaac, né, nós vamos, a partir de Abraão e Isaac vai acontecer a linhagem das tribos de Israel. E aí nós temos também a figura aqui de Rebeca, que é a mãe de Jacó e de Esaú, filhos os dois de Isaac, né? Rebeca representa a sabedoria e a estratégia familiar. Rebeca foi uma mulher muito inteligente, né? A história dela é uma história muito, muito cheia de pequenos detalhes. Inclusive, eu vou mandar esse material para vocês em PDF. Se vocês clicarem em cima das imagens, vocês vão ser enviados para um vídeo onde explica mais minuciosamente a vida de cada uma dessas mulheres que eu já falei. Então, Rebeca casa com Isaac, tem 2 filhos, Esaú e Jacó, após 20 anos de infertilidade. Então, 20 anos de casado, eles não tinham nenhum filho, mas nenhum dos dois perderam a fé e a esperança de ter um filho, até que Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú, e de Jacó veio a grande descendência das tribos de Israel, tornando Rebeca uma mãe matriarca, muito importante para a história do judaísmo e dos filhos de Israel. Temos aqui mais 2 mães relacionadas ao cristianismo, Maria, mãe de Jesus, e Santa Ana, a mãe de Maria. Vou iniciar por Santa Ana a explicação. Então, Santa Ana, ela era uma senhora casada por muitos e muitos anos, já idosa. Santa Ana não tinha nenhum filho, mas confiava muito em Deus que teria um filho e rezava todos os dias para ter esse filho, até que um dia um anjo apareceu para ela já em idade avançada. Santa Ana já era uma idosa quando ela engravidou de uma menina, né? E essa menina era Maria, a mãe de Jesus futuramente. E Santa Ana teve, já na velhice, essa filha e tornou-se a avó de Jesus Cristo. Santa Ana era a avó de Jesus Cristo, né? Então, aí também nós temos a história de uma maternidade muito desejada. Depois tivemos Maria, né, que foi prometida a Santa Ana. Quando o anjo anunciou que Santa Ana iria engravidar, disse que a filha dela faria uma mudança no mundo, né, e de fato fez. Maria foi uma das grandes mães também no cristianismo, foi a mãe de Jesus Cristo. Maria ainda é muito jovem e ainda não era nem casada, aceitou, né, os desígnios de Deus, segundo a história do cristianismo, aceitou engravidar e Deus concebeu
Jesus Cristo em Maria, ela sendo uma menina ainda virgem, e toda essa história se processou, ela aceitou a maternidade, e ela teve o Filho de Deus, e ela criou Jesus como filho dela, né? Jesus era filho de Maria, então ela criou Jesus como uma mãe, dentro de todos aqueles arquétipos maternos que a gente viu no início, de proteção, de cuidado, de ensinamentos, né? Ela fez todo o papel de mãe, papel feminino, na vida do filho dela, Jesus Cristo, se tornando a maior mãe do cristianismo, né? E aí a gente vai chegar hoje na maternidade, na modernidade, né? Ser mãe hoje é um dos maiores desafios, e o amor, ele hoje tem outros significados. Ser mãe hoje tem outro significado que tinha dessas mulheres que a gente acabou de ver as histórias, dessas deusas que nós acabamos de ver as histórias que tem a maternidade como seu ponto forte. Hoje em dia a maternidade, ela tem se modificado muito, né? Então, a maternidade não é apenas mais biológica. A maternidade hoje ela é afetiva. Principalmente a maternidade hoje ela é muito mais afetiva, né? A maternidade pode ser exercida por mães de coração, como madrinhas, tias, avós e até amigos. Muitos de vocês que estão ouvindo essa aula provavelmente reconhecem em uma avó, uma mãe, uma avó, uma tia, uma prima, uma vizinha, uma figura de maternidade, porque são essas pessoas que oferecem para vocês amor, carinho, proteção, cuidado, né? Essa pessoa que oferece isso para uma criança ou um adolescente é essa pessoa, a figura materna. Inclusive, a figura materna pode, inclusive, ser um homem. Se o pai ou um tio oferece esse arquétipo materno, ele pode ser a figura materna para alguém, né? Você pode ver essa pessoa como uma pessoa que cuida de você, você pode ter afetividade por essa pessoa como se ela fosse uma mãe. A maternidade é definida pelo amor e pelo cuidado, e não só pelo parto. Não é o parto, não é a gravidez, não é só o sangue que vai definir que uma pessoa é ou não é a mãe de outra. Afinal de contas, nós temos muitas histórias, né? Você liga a TV, você vê o jornal, nós temos inúmeras histórias de pessoas que adotam crianças e são muito felizes e amam essas crianças, e essas crianças se sentem amadas. Também temos inúmeras histórias de mulheres que não querem os filhos, que abandonam, que jogam no lixo, que fazem verdadeiras atrocidades com as crianças, porque a maternidade não tem a ver apenas com gerar e parir. A maternidade tem a ver com amar, né? Então, ser mãe hoje é ser multitarefa. Hoje, o papel da mãe é totalmente diferente do papel da mãe de antigamente, né? A mãe hoje, ela precisa trabalhar fora, educar o filho, cuidar dela mesma. E são muitos os desafios que as mães hoje enfrentam. Inclusive, muitas vezes esses desafios são maiores por conta da religião, inclusive, porque muitas religiões ainda esperam que a mulher assuma o papel de apenas mãe, mas a nossa sociedade hoje, o nosso modo de viver, não permite que a mulher seja apenas mãe, né? Porque para viver, para criar um filho, é preciso haver muitas demandas. A criança tem muitas demandas, é preciso a mulher ter dinheiro para sustentar o filho, né? Hoje em dia, as configurações de família são muito diferentes de antigamente. Então, hoje em dia, a maternidade, ser mãe hoje é muito diferente. Então, ser mãe hoje é um desafio, né, para as mães. E, inclusive, hoje a gente percebe que existem muitas mães que são mães solo, mulheres que criam seus filhos absolutamente sozinhas, né, que trabalham fora, que criam seus filhos, que cuidam dos seus filhos. Às vezes, esse filho nem é um filho que ela mesma gerou, como eu disse, a maternidade, ela é cuidado. Então, assim, hoje ser mãe é um desafio enorme, né? E ser mãe, pessoal, é amar incondicionalmente. Até hoje em dia a gente vê muito a expressão ser mãe de pet, né? Mãe de cachorro. A pessoa se apega ao cachorro, cuida do cachorro como se o cachorro fosse um filho.
E um filho que não saiu do ventre daquela mulher, não foi ela que gerou. Um pet não é você que gera, mas tem gente que gosta de um cachorro, de um gato, ou seja lá de qual for o animalzinho, como se fosse seu próprio filho. Ser mãe é, acima de tudo, amar sem condições, sem limites, sem fronteiras, sem olhar, sem julgar o filho, sem olhar o filho com olhos de julgamento. Ser mãe é amar aquele ser, aquele indivíduo, cuidar dele, independentemente das escolhas que ele faça na vida, né? A maternidade, ela traz muitas incumbências para mulheres e também para os homens. Tem homens que são os pais, né? O pai que também é mãe. Então, assim, a maternidade, ela é um lugar, ela é um espaço, né? Ser mãe não é mais só gerar e parir um filho. Ser mãe é você ter todo um cuidado após essa geração dessa vida. Então, baseado nisso, eu vou entregar para vocês aí um cartãozinho e vocês vão preencher esse cartãozinho atrás conforme a gente vai combinar na sala de aula. E vocês vão entregar a sua figura materna, que eu não sei quem é, que pode ser sua própria mãe que lhe gerou, né, a mãe tradicional, ou que pode ser a sua avó, ou que pode ser a sua tia, ou pode ser uma prima, ou pode ser uma vizinha, ou pode ser uma professora, a figura que você considera como sua mãe, aquela pessoa que cuida de você como se fosse sua mãe. Nós vamos fazer esse trabalho em sala de aula e também eu vou querer que vocês resolvam esse exercício em casa, né? Para que a gente possa corrigir na próxima aula e discutir os pontos desse exercício, tá certo? Nós vamos ver aqui nesse exercício tudo que nós vimos nessa aula e vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que a aula tenha sido leve, suave e tranquila, principalmente para aquelas pessoas que sentem um vazio em relação à maternidade. Eu espero que essa aula tenha feito com que você possa abrir o leque, né? Olhar diferente para as pessoas e encontrar, ver quem é que você vai ter como essa figura materna. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado de alguma forma a entender que não é porque você não está do lado da sua mãe biológica que você não tem uma mãe. Sempre vai ter uma pessoa do seu lado que vai fazer esse papel materno, né? Que vai estar ali cuidando de você, lhe amparando. Muitas vezes não pode ser que não seja do jeito que você cria a expectativa, mas é do jeito que a pessoa pode e consegue, e muitas vezes a pessoa está fazendo o seu máximo. Então, qualquer problema em relação a essa aula, a gente conversa pessoalmente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima aula.